Boa noite, estamos aqui, nós da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seção de Minas Gerais, para mais um evento do programa Novas Ideias para o Saneamento. A ABS é uma associação técnica sem fins lucrativos que reúne vários profissionais de diversas áreas, né, sempre interessados no desenvolvimento de atividades de saneamento, saúde pública, gestão de recursos hídricos, as questões ambientais, e também a ABS atua na área de desenvolvimento urbano e regional. E para essas atividades, né, a ABS apoia a discussão, esses temas em diversas instâncias, promovendo seminários, congressos, palestras, né, e procura trazer, né, para esse jogo de articulação, para essas discussões, os atores também das diversas esferas, seja pública, privada, pessoal da academia, estudantes, né? Então, é um lugar que a gente está aqui para compartilhar ideias, para aproveitar das ideias e experiências dos outros e melhorar, né, no Brasil, o desempenho do saneamento. Então, esse é o nosso grande objetivo. Nisso aí, a gente lembra que, no próximo ano, 2023, nós vamos realizar aqui em Belo Horizonte o grande Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que vai ser o CEBESA, né? Que acontece a cada 2 anos, e no ano que vem vai acontecer em Belo Horizonte, nós vamos fazer lá na Expo Minas, desde agora se sintam todos convidados, nós vamos divulgar mais sobre o congresso, ele vai ser de 21 a 24 de maio, né? Então vamos já reservar nossas agendas, que vai ser um período muito intenso, com muita atividade interessante, não só de formação, de capacitação, mas também, assim, onde a gente vai poder discutir as nossas ideias, como a gente também vai poder se confraternizar com vários profissionais que às vezes a gente conhece através da telinha, ou às vezes é só um autor de um artigo, de um livro que a gente gosta, né? Então é uma ótima oportunidade para a gente estar lado a lado dessas pessoas que às vezes são ícones para a gente, né? Bom, e aqui, né, dentro dessas programações da ABS, a ABS Minas Gerais tem promovido esse espaço aqui, que é o programa, a gente chama Programa de Novas Ideias para o Saneamento e Meio Ambiente. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre ESG, né, em português, né, são as siglas que traduzem do inglês o que significa meio ambiente, preocupação social e governança, né? Então, são 3 letrinhas que praticamente substituíram o que a gente usa como sustentabilidade, né, principalmente no ambiente corporativo. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre ESG aplicado ao saneamento básico. E esse tema vai ser tratado para a nossa colega engenheira ambiental Isabelle Vasconcelos, né, que atualmente é uma das coordenadoras do JPS, Jovens Profissionais do Saneamento, da ABS, né? E a Isabelle, ela é analista de sustentabilidade sênior da EGEA, né? E ela também lida diretamente com sustentabilidade e os pilares de ESG. Né? Eu vou deixar já assim, a palavra com a Isabelle, vou pedir que, se ela quiser, que ela se apresente um pouco mais para a gente, né? Mas a Isabelle, daqui para frente, a gente espera que seja uma figurinha constante aí nos nossos eventos, nossos encontros, né? Pelo papel que ela está assumindo na ABS, mas também por sua experiência profissional, apesar de curta, né, já tão relevante para todos nós, né? Então, Isabelle, a palavra está com você. Muito obrigada, Flávia. Bom, gente, boa noite a todos, né? Meu nome é Isabelle, como a Flávia fez uma excelente apresentação minha, só vou complementar com algumas informações que eu acho bacana, né, compartilhar também. Eu sou engenheira ambiental, especialista em engenharia sanitária. Atualmente, eu sou graduanda de um curso de MBA da Exame, em parceria com o IBMEC, né, um curso relativamente novo também e bastante até relevante, né, no Brasil, né, são 2 instituições muito relevantes. Então, eu estou tendo a oportunidade de alinhar a minha experiência
prática, né, com conhecimento teórico de um tema que vem obtendo ascensão exponencial, né, no mundo inteiro. E é interessante essa experiência minha, porque, como a Flávia disse, é curta, mas eu estou permeando por assuntos que são importantes, que é o saneamento, né, e a própria sustentabilidade e o ESG. Então, eu entrei na área de engenharia sanitária, achando até que eu iria trabalhar com saneamento, né, dimensionamento de estação de tratamento de água, de esgoto, aterro sanitário, drenagem, né, essa parte bem técnica e operacional. E aí o destino foi mudando um pouco esse caminho que eu havia previsto, porque eu sou uma apaixonada pelo saneamento e agora eu me descobri apaixonada por ESG. Eu falo que é ESG na cabeça e é o tempo todo, e é como se eu tivesse sido picada, né, por um mosquitinho, mas é porque o assunto sustentabilidade, ele já me toca também há muito tempo, assim como o saneamento me tocava, e são assuntos muito relevantes, né? O saneamento, desde a aprovação do novo marco legal, vem tendo uma notoriedade muito grande, né? Nas mídias, nos jornais, não se falava tanto sobre saneamento como se fala hoje, né? E não tinha como ser diferente também, porque nós temos índices muito absurdos, né? Muito aquém de outros países, até em comparação com a África, né? Com outros países até da própria América do Sul. Então, são temas urgentes, né, tanto ESG quanto saneamento, e que eu tenho esse privilégio e oportunidade de estar atuando ao mesmo tempo com os dois, né? Então, hoje eu trabalho na AEGEA, Saneamento e Participações. Hoje ela está sendo considerada como a maior empresa privada de saneamento no Brasil, porque nós estamos até então em 154 municípios, né, e 3 estados. E a gente, no Instituto EGEA, né, que é a diretoria de sustentabilidade onde eu atuo, a gente lida diretamente com os pilares ESG, né, e com a sustentabilidade na companhia, né, olhando de cima para baixo, assim, né, no sentido de você olhar o todo, né, a gente não está ali no meio da operação em uma unidade, a gente sai, a gente se vai, né, para um ponto central, assim, mais alto, para poder analisar a companhia como um todo. E essa oportunidade, né, que eu estou tendo aí de alguns meses de trabalhar com a ESG, já me provocou essa percepção, que é um caminho que eu pretendo seguir, né? E eu espero que essa apresentação que eu montei hoje, né, para nortear essa fala aí junto a vocês também, que eu consiga contribuir um pouco com essa experiência curta, mas que pode talvez agregar um pouquinho aí na vida profissional de vocês. Eu vou então compartilhar minha tela, e aí vocês me avisam se vocês estão vendo tudo direitinho, por gentileza. Estão vendo? Sim, sim. Ok. Ok. Bom, então vamos lá, né? ESG aplicada ao saneamento básico. Antes de falar de ESG aplicada ao saneamento, né, vamos retomar sobre o que é ESG, né? Podem ter pessoas aqui que ainda não estão muito familiarizados com o termo, né? Não sabem de onde que veio. Então, só para a gente contextualizar, ESG, apesar de ele ter tido essa relevância, né, essa visibilidade nesses últimos tempos, até nos últimos meses, né, muito recente, é um termo que ele já vem sido trabalhado há algumas décadas, né? Mas o que significa o ESG? Né? É um termo utilizado para se referir às práticas de governança social e ambiental em uma organização, né? Então, é a governança corporativa, as ações em prol, né, do meio ambiente e em prol do meio social. E aí, essa abreviação ESG, ela foi mencionada pela primeira vez em 2004, numa publicação realizada pelo Banco Mundial e pelo Pacto Global da ONU, né, numa publicação intitulada Who Cares Wins. Então, o que significa, né, na tradução literal, quem se importa ganha.
já fazendo a alusão até ao triple bottom line, né, que foi um conceito também cunhado por John Elkington. Ele foi fundador do Sustainability, né, uma instituição também voltada para a sustentabilidade, e esse triple bottom line, ele é basicamente uma política corporativa do ganha-ganha-ganha, em que a gente tem nesse tripé, né, as pessoas, people, planet, né, o planeta, e profit, que é fazendo alusão ao lucro, né, à economia, porque sem lucro uma empresa também não faz nada, não faz sentido ela existir, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ele no próximo slide, mas aí dentro do ESG a gente também lida com vários termos que vão surgindo, né, como o ambientalismo corporativo, né, que é justamente o fato da sustentabilidade, ela provocar a empresa, né, a instituição, na preocupação quanto ao ciclo de vida dos seus produtos, né, quando a gente fala de produtos, porque muitas das vezes, né, a empresa ela fornece um serviço, né? Nem sempre vai ser um produto, como é o caso do saneamento, né? É um serviço que é realizado em prol da comunidade, né, da sociedade, do país. O capitalismo de stakeholder também é um termo muito interessante dentro da ESG, porque quando a gente pensa em governança corporativa, né, uns anos atrás, né, na década de 70, se eu não me engano, antigamente, né, as empresas elas estavam apenas preocupadas em satisfazer aos interesses dos acionistas, dos sócios, né, que são chamados também no termo mais técnico de shareholders, né, que são aqueles que detêm ali o controle, né, a majoritariedade ali dos votos dentro da companhia, e esses shareholders, né, estavam preocupados apenas com o lucro. Então, a questão ambiental, a questão social estavam em último plano para eles. Então, esse termo capitalismo de stakeholder, ele vem mudar justamente essa cultura de que a companhia ela deve se preocupar apenas com o lucro. Ela deve se preocupar, obviamente, senão nada faz sentido, mas ela vem para agregar, né, para provocar essa cultura de que todos os agentes envolvidos, direta ou indiretamente pelo funcionamento daquele negócio, todos os interesses dessas pessoas devem estar sendo levados em consideração no negócio da empresa, né? Então, sejam os colaboradores, os próprios acionistas, né, a comunidade, o governo, o meio ambiente, que é praticamente o ganha-ganha-ganha, né? Onde todos saem ganhando ali. Então, o que seria, então, por exemplo, ações, né, nesses três aspectos? O indicador, por exemplo, do aspecto ambiental, ele vai analisar qual que é o nível de atuação da empresa com relação à problemática ambiental no sentido de impacto, né? Então, quais são os impactos negativos que a minha empresa, né, o meu negócio, a minha produção vai acarretar, e os impactos positivos, né? Porque os impactos positivos a gente quer que eles aumentem cada vez mais, os negativos a gente quer minimizar ou excluir, né, dependendo do negócio, né, a gente sabe que muitas das vezes a gente não consegue excluir os impactos, então a gente tem que minimizá-los, né, ou compensá-los de alguma forma. Então, da parte social, né, quais são esses impactos também, mas no caso a gente aborda a questão de direitos humanos, né, as ações de saúde e segurança dos trabalhadores, preocupação com os clientes e a própria comunidade, né, qual que é o contexto em que a minha empresa está inserida aqui dentro dessa localização, né, quais são os problemas que a comunidade enfrenta aqui diariamente, onde a gente pode estar atuando, porque essa visão ESG, ela é bem pautada na reputação da empresa, né? A reputação da empresa é o que vai ser determinante para a empresa ter sucesso ou não. E a visão social, né, da comunidade é muito importante, porque se a sociedade não está satisfeita, né, com a empresa que foi implantada ali na sua região, a empresa ela vai ser essas pessoas vão ser um desafio para a empresa, né? A empresa vai ter que criar artifícios
para poder superar essas questões que podem provocar, né, no insucesso do negócio. E não só por questão também só da reputação da empresa, né, mas por esse olhar mais humano, né, um olhar mais humanizado, né, de agregar valor, né, isso que é importante hoje em dia. O que a minha empresa agrega valor na sociedade, né, na comunidade em que nós estamos inseridos? E aí a governança, né, ela consolida isso tudo, né, que é basicamente a política empresarial da empresa, justamente esses valores éticos, morais, qual que é a cultura da empresa, qual que é a cultura do CEO, que essa é uma questão que vem muito de cima para baixo, né? Não adianta os colaboradores eles quererem fazer as coisas certas se a alta direção não está alinhada com aqueles valores, né? O colaborador se frustra, né, porque ele vai estar dentro de uma empresa que não tem os valores alinhados com os valores dele. Então, toda essa questão, né, de transparência, de políticas de combate à corrupção, questão dos direitos dos acionistas, né, e dos stakeholders, conforme eu falei agora há pouco. Então, o ESG é isso, e cada vez mais estão surgindo novas denominações, novas, na verdade, interpretações, né? Hoje eu já ouvi falar de pessoas que traduzem ESG como a governança ambiental, governança socioambiental, né? E não separadamente como ações para o meio ambiente, para o social e a governança corporativa, porque é a governança que vai consolidar mesmo todas as ações ali, incluindo o meio ambiente e o ambiental dentro da estratégia de negócio da empresa. E aqui, então, só para dar uma ilustrada, né, no tripé da sustentabilidade, que eu mencionei no primeiro slide, né, aqui a gente vê, né, esses três pilares aí correlacionados, né, em que a parte social, a parte econômica e a parte ambiental, elas se unem, né, e que todos saem ganhando. Então, políticas públicas voltadas para a parte social, investimento comunitário, boas condições de trabalho, né, diversidade, né, inclusão, igualdade de gênero dentro da empresa, né, e como que você contribui com isso também para fora da empresa, né, ali para a sociedade, sempre tendo esse olhar amplo, né, não só para dentro da empresa, mas para a sociedade. Investimento social responsável, anticorrupção e suborno, segurança, na parte ambiental, né, a questão das mudanças climáticas, então, buscar por fontes fontes alternativas de energia, gestão de resíduos, isso também mais para frente tem uns slides que dá para detalhar melhor. Né? E a questão do lucro, né, que está mais intrínseca à governança corporativa, que é a transparência das informações que são repassadas, né, para externamente, né, para fora da empresa, a performance econômica, os objetivos financeiros. Então, tudo isso está interligado. Então, assim, o ESG hoje, ele é a própria sustentabilidade da empresa. A empresa que detém, né, esses três aspectos em harmonia, ela é uma empresa que está no caminho da sustentabilidade, ou seja, a possibilidade de ela estar perene, né, e de ela ter sucesso, né, e bons resultados é muito maior, porque você vai estar diminuindo os riscos, né, e aos olhos dos investidores, são empresas que valem a pena investir seu capital lá, né? Então, é isso. Aqui eu coloquei só as logos, né, de algumas importantes instituições que contribuem para o impulsionamento do ESG no mundo, né? Ali tem o Pacto Global da ONU, né, a própria ONU, o GRI, o Fórum Econômico Mundial, o Sistema B, a BlackRock, né, que é a maior gestora de ativos do mundo, né, e que trabalha também com a questão da gestão de riscos, né, o Science Based Targets, né, também que é outra instituição importante para a contribuição das ações climáticas. Então, vale a pena entrar, né, no site dessas empresas, ver como que elas atuam, como fazer parte, né, porque só temos a ganhar aí também. Fazendo essas parcerias, né? E já entrando na questão do ODS que eu vou falar, mas que está muito alinhado com o ODS 17, que é a formulação de parcerias, né, para o desenvolvimento
sustentável ao longo do tempo aí para a Agenda 2030. E aí, falando da Agenda 2030, né, nós estamos na década da ação, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são o norte, né, para a gente. Quando eu falo para a gente, nós como empresa, né? A empresa, às vezes, ela não sabe como agir para alcançar as práticas ESG, né, dentro da organização. E aí, eu penso, né, que um desses instrumentos aí que podem ajudar muito a empresa a saber onde atuar é olhar e estudar os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Foi criado em 2015, né, justamente para auxiliar aí no alcance aí da Agenda 2030, né, e esses objetivos, eles permeiam tanto a parte ambiental, quanto a parte social e a própria área de governança. Então, a gente, falando de ESG, ODS, né, a gente praticamente fala tudo a mesma língua, a mesma coisa. E aí a empresa, de acordo com a sua materialidade, né, com o seu negócio, fica mais fácil de ela ver onde que ela consegue atuar dentro desses ODS, né? Por exemplo, ODS 7, energia limpa e acessível. Eu posso substituir, né, as fontes, os combustíveis fósseis dentro da minha cadeia de produção e passar a utilizar energias alternativas. Como que eu faço isso? Né? Como que eu alcanço essas metas? Porque dentro de cada objetivo, você tem também as submetas, né? E esses objetivos são universais, isso serve para qualquer empresa no mundo. E aí, no próximo slide, é, é interessante... gente, só um detalhe, né? Eu destaquei aqui o ODS 6, porque é o que a gente vai especificar, né, mais para frente, que é o ODS de água potável e saneamento, que já é intrínseco, né, à Agenda 2030, mas não quer dizer que só porque as companhias de saneamento já realizam uma grande benfeitoria para o meio ambiente e para a sociedade, que elas também não podem inserir outras ações, outros ODS dentro do negócio. E aqui, esse esqueminha, né, montado com os ODS, é para a gente ver justamente essa inter-relação entre os ODS, entre os aspectos ESG, como que eles se fundem e se organizam, né, dentro da corporação. Então, a gente vê aí os aspectos de governança, né, muito voltados para o ODS 8, né, que é trabalho decente e crescimento econômico, ODS 9, né, que é inovação, indústria, infraestrutura, o próprio ODS 17 como o eixo central, né, que é a formação de parcerias, né, entre empresas, instituições, governo, todos em prol, né, do alcance dessa Agenda 2030. O ODS 10, que é a redução de desigualdades, e o 12, consumo e produção responsáveis, né, bem atrelados à parte de governança corporativa. E aí, mais para baixo, né, aí no meio a gente tem o pilar social, né, com vários ODS relacionados à parte social, ODS 2, né, que é Fome Zero, ODS 5, igualdade de gênero, 4, educação de qualidade, 3, voltado para saúde e bem-estar, enfim. E o ambiental, ele está na base, né, porque é muito interessante até a gente pensar por que o ambiental ele está justamente compondo a base aí dessa pirâmide, né, basicamente assim, porque é do meio ambiente que nós tiramos todos os recursos necessários para fazer tudo, né? Então, o meio ambiente, é por isso que ele tem que estar realmente na base, porque sem ele a gente não tem matéria-prima, né? A gente não tem como retirar os recursos necessários para a produção e para a gente conseguir viver, né, para o nosso estilo de vida. Bom, vamos entrar então agora, né, para a parte de ESG aplicada ao saneamento. Aqui eu coloquei 4 imagens só para ilustrar, né, os 4 pilares do saneamento, que são o tratamento, coleta e tratamento, né, de esgoto, abastecimento de água potável, né, a gestão de resíduos sólidos e a drenagem urbana. Porém, eu vou focar mais na parte de água e esgoto, né, que é até a área que eu tenho mais experiência até para poder falar um pouquinho.
Bom, esses tópicos aqui que eu coloquei é só para a gente poder pensar como empresa de saneamento, né, bem aleatoriamente, onde atuar, né, na questão ESG dentro da companhia. Então, primeira coisa, né, quais ODS a gente pode atuar? Né? Como a gente faz, como que a gente sabe como que a gente pode atuar, né? Mapeamento da cadeia de valor é muito importante e funciona bastante também para saber onde devem ser realizadas ações, né, em prol da governança, do meio ambiente e do social, né? Como que uma empresa funciona desde o início, né, da cadeia, que, sei lá, seja pela própria extração direta da matéria-prima, né, pela compra do material, até a distribuição, né, para a população, né, no caso de serviço que eu estou falando, ou o final, por exemplo, do ciclo de vida de um produto, né, no caso do produto. Mas então, dentro do saneamento, né, desde quando eu extraio a água até a distribuição para a população, né, e a parte do esgoto também, como que a gente faz essa análise dentro de toda a cadeia de produção do serviço de saneamento? O mapeamento da cadeia de fornecedores também é muito legal, porque muitas das vezes a gente tem fornecedores que também não estão nem aí para as práticas ambientais, e se a gente quer ser uma empresa atuante nesse segmento, a gente não pode também deixar de lado de quem a gente está obtendo, né, o serviço ou o produto. E aí entra também o conceito da economia circular, né, o envolvimento da comunidade junto com essas ações sociais, né, os indicadores que nós vamos gerar para poder medir essas ações, né, as certificações, as auditorias. Então, são vários conceitos que precisa ser organizado para, no final, a gente conseguir, por exemplo, elaborar um relatório de sustentabilidade, né, que vai compor ali todas as ações de sustentabilidade realizadas nesse período aí de um ano, né, da companhia. Então, por exemplo, no aspecto ambiental, eu listei aqui algumas ações que eu imagino que sejam comuns para as empresas de saneamento em geral, e que dá para atuar, né, visando o alcance aí da sustentabilidade. Então, por exemplo, o lodo, ele representa praticamente 50% da geração de resíduos da EGEA. Então, eu imagino que isso também ocorra nas demais companhias de saneamento, né? E é uma quantidade absurda, se a gente parar para pensar, se a gente pegar em todas as toneladas de resíduos gerados aí, decorrentes do serviço de saneamento, o lodo vai estar com certeza nessa faixa aí de 50%. E a gente sabe que o lodo, principalmente o lodo proveniente das estações de tratamento de esgoto, né, eles contêm uma alta taxa de patogenicidade. Então, como que eu posso fazer para utilizar esse lodo, que ao invés de estar indo para o aterro sanitário, né, contribuindo para a diminuição da vida útil do aterro e etc., o que eu posso fazer para reintroduzi-lo dentro do próprio processo ou para que ele faça parte de outros processos? E aí entra muito esse conceito da economia circular, né, da circularidade ali do resíduo, por exemplo. Então, nós temos exemplos dentro da própria EGEA, né, de utilização desse material até para a fabricação de fertilizante agrícola, né, mas tem vários estudos realizados para testar para quais tipos de cultura você pode encaminhar o lodo, justamente por essas questões patogênicas, né? Você precisa de certificação da Embrapa. Então, tem todo um processo burocrático, né, para tornar esse material seguro para ser utilizado, mas existem estudos, e a gente analisou isso por esses estudos, que o lodo ele é excelente, né, como fertilizante. E aí a gente pega até o contexto, né, da própria Rússia, Ucrânia, a gente viu que teve esse problema, né, com a produção aí de fertilizantes no mundo, e aí já vem essa questão do lodo que dá para a gente pensar em utilizá-lo, né, uma vez que são toneladas,
Então, para a gente poder ver, né, conectar como que está tudo interligado, né, como que o meio ambiente ele está dentro aí de tudo, dentro da nossa vida. A questão da gestão das emissões de gases de efeito estufa, né? É uma questão interessante também da gente analisar, por conta até das alterações climáticas, né? Que é o assunto aí que mais preocupa o mundo inteiro. E a gente sabe que os processos de tratamento de esgoto anaeróbicos, né, são os que mais geram o gás metano, né, que é um gás 20 vezes mais poluente do que o gás carbônico, por exemplo. Os processos aeróbicos, eles geram mais lodo e os processos anaeróbicos geram mais metano. Então, como que eu faço? Eu capto esse metano, eu consigo produzir, gerar energia através dele, né? Como que eu trabalho dentro da companhia para poder trazer essa questão para uma engenharia de baixo carbono, né? Como que eu faço para poder neutralizar as minhas emissões? E, em primeiro lugar, né? Como que eu faço para poder relacionar as minhas emissões? Onde que estão sendo realizadas? Onde que estão sendo produzidos esses gases? Né? Como que eu faço para neutralizar? Como que eu faço para compensar? E aí tem a questão do GHG Protocol, né? É um padrão internacional, uma plataforma em que as empresas elas podem fazer a inclusão, né, dos seus inventários de emissões, né? É um exemplo de ação ambiental, né, muito relevante no mundo, por isso até que eu coloquei ali. Vale a pena, né, quem ainda não conhece a plataforma, entrar, ver como é que funciona, ver os escopos, né, são 3 escopos, é muito interessante, e a EGEA, a gente recentemente publicou o nosso inventário de 2021. Gestão de perdas, né, de água, tanto na ligação quanto na distribuição, né, esse é um outro tema também muito relevante no Brasil, uma vez que a média de perdas aí, né, nos serviços dentro do processo, né, de captação, distribuição de água, é em torno de 40%, que, né, é uma taxa muito alta e é um desafio muito grande para as empresas de saneamento, né, de diminuir essas taxas, né, quais são as ações que a gente pode realizar, substituição, né, de tubulação, ações, né, para combater o gato, né, as ligações clandestinas, então, enfim, isso daí tem várias questões a serem analisadas, visando aí a diminuição cada vez mais das perdas de água. Falando ainda, né, também da água, sem água as empresas de saneamento elas não funcionam, né? Então, como estão esses mananciais de captação de água, né? Eles estão em situação de estresse hídrico? Como que está a resiliência hídrica desses mananciais e o que nós, como empresa, podemos fazer e contribuir para melhorar? Porque se a gente não tiver água, a gente não consegue realizar, né, o nosso serviço, fazer o nosso trabalho. Então, projetos, né, e ações para reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, de nascentes, né, recomposição de mata ciliar, enfim, tem várias ações que podem ser realizadas, né, visando a resiliência hídrica das bacias hidrográficas, né, eu acredito que esse seja um dos temas também principais para as companhias de saneamento, né, porque é totalmente inerente ali ao negócio, a gente depende da água. Utilização de fontes alternativas de energia, né, eu já falei, né, a gente tem também os casos de geração distribuída de energia, a energia também advinda do Mercado Livre, né, a empresa pode também implantar as próprias usinas, né, se for interessante para ela, eólica, solar, né, pequenas centrais hidrelétricas, enfim. E também proteção da biodiversidade. Né? Então, assim, eu elenquei aqui algumas situações que eu imagino que as empresas de saneamento devem lidar, né, dentro da área ambiental e quais ações podem ser analisadas, né, para alcançar êxito aí em prol do meio ambiente. Na parte social, então, né, falando agora nesse viés,
a empresa ela precisa descobrir qual que é o papel dela na sociedade, né? Aquilo que eu falei no início, a questão de você agregar valor. Você não está lá apenas por lucro, para você vender o seu produto, vender o seu serviço, pegar o dinheiro e pronto, né? Não é isso, essa visão mudou muito. Então, o que eu agrego valor aqui na sociedade? Eu estou... o produto, né, o serviço que eu desenvolvo, o que ele traz de positivo para as pessoas, para o meio ambiente, e o que ele está trazendo de negativo, né? Essa mudança de cultura. E aí vão entrar, né? Aqui a gente tem os próprios stakeholders, né? Aqui, discriminados, né? Dentro dos colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade. O que a empresa pode fazer olhando por todos eles, né, dentro da própria empresa, como que estão as minhas políticas de diversidade, né, de inclusão, de igualdade de gênero, né, de equiparação de salário, né, quais são as condições físicas aqui de trabalho, quais são as flexibilidades, qual que é a taxa, né, de engajamento dos colaboradores, a saúde física e mental deles. Então, tudo isso deve ser levado em consideração dentro do aspecto social. Os próprios fornecedores, né, aquela questão de rever o relacionamento com eles, quais são os seus valores, né, seus princípios morais e éticos, eles se alinham com os princípios da nossa empresa e da empresa que a gente quer se tornar no futuro, porque uma coisa é a sustentabilidade, outra coisa é o caminho para chegar até lá. E enquanto a gente não está no caminho da sustentabilidade, a gente está no desenvolvimento sustentável, né? Você só alcança a sustentabilidade quando você já não tem mais essas questões pendentes, né? Você já tem aquilo muito automático e circular dentro da empresa. Então, nós estamos, grande maioria aí ainda tá no desenvolvimento sustentável da empresa, né? E do mundo, obviamente. Os clientes, né? Como que eles estão em relação ao meu negócio? Eles estão satisfeitos, né? Eles se sentem valorizados, se sentem respeitados? A comunidade, né? Como que está o engajamento da comunidade com a empresa e vice-versa? Como que a organização ela pode auxiliar, né, no desenvolvimento da comunidade em que ela está inserida, né? Quais são os problemas que essa comunidade lida diariamente, né? Analisar o contexto em geral, né, em todos os aspectos, e como a empresa pode contribuir para isso. Nós vamos criar programas voltados para a educação, nós vamos criar projetos, nós vamos melhorar, né, a qualidade de vida dessas pessoas que são stakeholders, né? Então, os interesses deles também devem ser levados em consideração no meu negócio. E os aspectos de governança, né? Que, como eu já falei aqui algumas vezes, os valores éticos e morais, os interesses da sociedade, dos acionistas, dos colaboradores, né? O ganha, 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 que é o triple bottom line, né? A transparência, como essas informações estão sendo repassadas para fora, prestação de contas, compliance, né? Equidade, integridade, quais são os valores a cultura da minha empresa, né, a Lei Geral de Proteção de Dados e como que eu lido e atuo com isso, né, quais selos a gente busca, certificações, né, quais são as nossas quais são as nossas notas, né, nos rankings aí mundiais. A gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, Sustainalytics, né, e o Sistema B, que são instituições também que fazem essa avaliação. Então, ESG é uma agenda muito ampla, mas que ela veio para agregar, né? Antigamente, meio ambiente, na cabeça, né, das pessoas, só servia para gastar dinheiro, para dar dor de cabeça, para ganhar multa, e hoje em dia isso mudou, isso já está mais que provado, que quando você consegue caminhar alinhado com todos esses princípios, né, você tem muito mais sucesso e você diminui os riscos, né? Então, você tem mais competitividade no mercado, né? Você consegue competir, você consegue ganhar, atrair mais investimentos, né? Porque hoje as empresas, se elas não tiverem esses valores alinhados, né? A empresa ela se torna
ela se torna sem competitividade, porque os investidores não vão ter segurança para aplicar o dinheiro ali, né? Tem até uma informação interessante que eu anotei aqui para não esquecer, que a PwC, que é uma rede de firmas independentes, uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo, fez uma pesquisa em que constataram que 77% dos investidores institucionais planejam parar de comprar produtos não ESG ao longo dos anos. Então, a gente vê que é uma questão que realmente é urgente, que se a empresa não olhar para isso, ela vai perder receita, e aí nada vai fazer mais sentido, né, para ela existir. Bom, gente, é basicamente isso, né? Foi rápido, mas eu espero que tenha ficado claro aí, né, a informação que eu passei aqui para vocês. Aqui tem os meus contatos, podem ficar à vontade para me adicionar no LinkedIn, para mandar e-mail, para trocar ideias, e eu estou aí à disposição de vocês. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, Isabelle, muito esclarecedor, muito didático, né? Trazer esses slides, esse conteúdo organizado para a gente, né? O Nelson está aqui com a mão levantada, vou passar a palavra para ele. Nelson, que é nosso diretor aqui, diretor não, ele é diretor regional da ABS Nacional, diretor para o Sudeste. Nelson. Boa noite, Flávia, boa noite a todos, boa noite, Isabela. Boa noite, a gente já se conhece também, né, Nelson? Já se conhece, nós tivemos a oportunidade aí, né, de nos conhecermos aí numa visita da EGEA na Copasa, mas muito boa a sua apresentação, muito didática, mas eu queria aproveitar o momento de também e aproveitar a sua experiência que você está tendo, né, lá na EGEA, para fazer uma pergunta de ordem, uma curiosidade de ordem mais prática, né? De como é que vocês estão conduzindo esse trabalho da agenda ESG lá na empresa que você hoje, né, está colaborando. Nós sabemos que para o saneamento, nós já temos como missão, né, empresas de saneamento, elas já têm como missão, né, um ODS, né? E nós sabemos também que esses ODS eles são todos correlacionados. Então, na medida que a gente contribui para a melhoria, né, do saneamento, da distribuição de água potável, nós estamos interferindo na saúde das pessoas, na qualidade de vida. Acho que é por isso que o saneamento, independente se é água, esgoto, resíduos, drenagem, é tão apaixonante, e todos nós que trabalhamos somos pessoas apaixonadas pelo que fazemos, né? Mas, enfim, eu queria entender como vocês priorizaram aqueles ODS que seriam mais importantes para montar, né, a sua materialidade da agenda ESG e, atualmente, como vocês estão avaliando, né, o desempenho dessa agenda, através de quais indicadores que vocês estão utilizando. Ótima contribuição, Nelson. Obrigada aí pela pergunta. Bom, então, o Instituto EGEA, né, ele foi praticamente reformulado, reconstituído com a chegada do Edson, né, que é o nosso diretor de sustentabilidade e também presidente do Instituto EGEA. Então, basicamente, a gente tem esse tempo aí de 8 meses que a gente está atuando aí em prol da agenda, né, 2030, dos aspectos ESG. Então, como é um tempo curto, né, a gente tá correndo, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser olhada. Mas a EGEA é signatária do Pacto Global, né, e coordena também a Plataforma de Ação pela Água. A gente está presente também dentro das outras 5 plataformas, né? O Pacto Global possui 6 plataformas em diferentes assuntos, né? A gente está dentro da plataforma, né, de combate à corrupção, de ação pelo clima,
né? A gente assumiu recentemente o compromisso, né, do Sustainability Linked Bonds, né, em que a gente conseguiu aí um investimento de 500 milhões de dólares, né, por meio de 3 compromissos alinhados com o ESG, né? O primeiro é o compromisso de diminuir a redução de 15% no consumo de energia elétrica, né, em toda a companhia, que está intrinsecamente associada ao ODS 7. A gente tem também o compromisso de aumentar de 27% para 45%, né, a posição das mulheres na liderança, né, contribuindo aí diretamente para o ODS 5. E também o ODS 10, porque a gente também assumiu o compromisso de aumentar de 27% para 45%, né, negros em posição de liderança. Então, esses já são os 3 compromissos públicos firmados com o Sustainability Linked Bonds, né, já associados a esses 3 ODS. E aí, com o restante dos ODS, a gente está até fazendo um trabalho interno, né, que está praticamente sendo passado aí por mim, de como que a gente vai construir essas ações, as métricas, os KPIs, para alcançar outros ODS, né? Então, isso é um trabalho interno que a gente está desenvolvendo junto com as áreas técnicas pertinentes, né, aos ODS dentro da companhia. Mas a gente está presente em vários palcos aí, né, no mundo. A gente faz parte do Fórum Econômico Mundial, da rede GIF, né, o próprio Sistema B, o Sustainalytics, né, a gente está passando aí também por esses processos aí de certificação. A gente tem muitos projetos sociais, né? As próprias unidades realizam os seus projetos sociais, mas nós, como instituto, também temos processos de iniciativa nossa, né? A parte de governança, só para você ter ideia, né? A gente tem a área de compliance, mas a gente atende a todos os requisitos do Pacto Global, né? Naquela carta lá dos 7 movimentos, que tem a parte das políticas de anticorrupção, né? Então, a gente está conseguindo olhar para todos os ODS de forma integrada, mas a gente não pode apenas também linkar de forma superficial, né? Evitar aí o famoso greenwashing. Então, é por isso que a gente precisa ter metas e indicadores, né, para alcançar. E como ainda as metas relacionadas aos outros ODS, elas ainda não foram fixadas, porque a gente ainda está passando pela validação das áreas, não tem ainda como a gente falar sobre os indicadores, né? O que a gente vai medir, porque é justamente isso que a gente está fazendo agora. E a gente sabe, né, que não existe um padrão de indicadores no mundo, né? Mas existem instituições muito conhecidas no Brasil e no mundo que já têm as ferramentas que eles disponibilizam, né? Claro, eles vendem isso para as companhias, né? A própria KPMG tem essa ferramenta, o Instituto Ethos também tem essa ferramenta. Então, esses ainda são os próximos passos agora, que estão bem, bem próximos aí para a gente alcançar, né, Nelson? Obrigado, Isabelle. Eu queria só complementar, porque o que eu sinto realmente, primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Mas o que eu sinto é que realmente o setor de saneamento ele ainda precisa avançar muito, né, nessas discussões, até mesmo que a gente possa ter referenciais e padrões, né, para que a gente possa realmente poder estar avaliando e evitar. Desculpe aqui, acho que caiu. Vocês estão me ouvindo? Agora Sim. nós estamos ouvindo. É porque eu pedi Oi. para você ligar a sua câmera, só isso. Desculpa. Eu achei que a minha internet aqui. Oi, desculpa. Mas, enfim, o que eu digo o seguinte: nós também participamos, né, do Pacto Global, já fizemos mais reunião, mas eu acho que realmente, quando você coloca, né, o setor de saneamento e o que ele pode estar fazendo a mais do que sua própria missão, essa discussão ainda precisa ser muito aprofundada. Eu acho que a gente tem pouca referência, não é? Dentro do setor que a gente possa
no caso, nos espelhar ou buscar, né, ou buscar uma melhoria. Na realidade, o que eu vejo hoje é que existe um esforço e interesse grande das empresas, mas isso está sendo construído. Então, acho que nessa medida que é muito importante, né, essa troca de experiências, você poder estar agrupando, né, as empresas que estão trabalhando sobre esse tema, justamente para que a gente poupe esforços e consiga resultados mais célebres aí no alcance, então, dessa agenda aí cada vez mais robusta, mais importante para o setor. É isso. Obrigado, viu, Isabel? Obrigada, Nelson. Vou passar para a Soninha aqui também, que levantou a mão. Nelson, você é o máximo, viu? Isabelle, eu queria, na verdade, uma visão um pouco mais crítica. Assim. A empresa tem esses 3 pilares, está caminhando com eles. Que diferença que isso faz? O que a população acha? O que os prefeitos acham? O que os funcionários acham? Alguém nota isso tudo? Porque essa coisa dos indicadores, tem muita teoria nisso, né? Tem muito de produção de papel, assim. Eu sei porque eu estou na prefeitura, eu preencho aquele relatório do CDP, que vocês também devem preencher todo ano. A gente tem uma nota super alta lá, e a cidade está desse jeito, toda impermeabilizada, com enchentes, tirando árvore. Então, os indicadores não necessariamente retratam a realidade. Precisa deles, eu acho, até para comparar com outros lugares e para comparar a evolução, mas eles não se bastam, né? Você tem alguma percepção da opinião da população e dos prefeitos concedentes da EGEA? Opinião Então, dos clientes da EGEA. Como é que opinião dos clientes, né? Então, a gente tem uma ferramenta, né, que é a licença social para operar, né? Justamente por isso, é a questão do ir além do que a gente já faz, né? Porque prestar serviço de água e esgoto é o que a companhia de saneamento ela executa, porque é o negócio dela, né? Mas o que fazer além disso? Então, por meio da licença social, né, que é justamente você abrir esse espaço dentro da comunidade, de você mostrar, né, a sua preocupação ali com o social, com o meio ambiente, por meio de ações, programas, projetos, envolvimento da comunidade, isso traz uma relevância muito grande. Então, assim, a gente tem feedbacks muito positivos, né, a gente tem indicadores de licença social, né? A gente percebe que é muito importante para a comunidade, para ela se sentir pertencente àquele serviço, né? Ela se sente valorizada. Então, por exemplo, a gente tem lá na EGEA, por exemplo, a gente tem o Portas Abertas, que é um programa social da companhia, em que a sociedade ela pode visitar, né, as dependências, conhecer as estações, como que é realizado o processo, né? Tem também outros projetos em que a comunidade ela está em constante contato com a empresa, né? Então, por exemplo, não está chegando água aqui, aconteceu algum problema de interrupção do abastecimento de água, né? Então, tem um grupo no WhatsApp em que os líderes comunitários, eles entram em contato diretamente com a empresa e os problemas são resolvidos rapidamente e a gente vê a satisfação deles porque é um relacionamento que é construído ao longo dos anos, né? Porque você vai ficar, os contratos são de 30, 35 anos, então você tem que criar esse relacionamento com a comunidade. Né? Mas Então, aqui, deixa eu fazer um parênteses, eu entendi o seu ponto. Vocês cortam a água dos inadimplentes? Como que é esse relacionamento? olha, essa parte mais de operação, eu não tenho muita propriedade para falar, tá? De verdade, essa parte eu não tenho propriedade, não é uma área que eu atuo, né, diretamente. A gente pode marcar um próximo encontro para a gente poder discutir justamente essas questões, né, mais operacionais,
Vamos amadurecer isso num segundo momento. Amadurecer isso, exatamente, no segundo momento. Mas tem um gráfico interessante que eu analisei essa semana, que é um gráfico do próprio Google, mostrando, né, se eu não me engano, de 20 anos para cá, como que está a procura do termo ESG, né, e dos ODS. E aí a gente percebe nesse gráfico que de poucos meses, né, de poucos anos para cá, houve uma ascendência na curva, na procura pela sigla, pelo significado da curva ESG, mas essa curva ela não cresceu da mesma forma para a procura dos ODS. Então, a gente sabe que a comunidade, as pessoas ainda têm uma visão muito superficial, né, a gente concluindo esse gráfico, é uma visão muito superficial do que é ESG, porque muitas pessoas não sabem nem o que são ODS. Então, se a pessoa ela não tem conhecimento, ela não tem como avaliar. Né? Então, é por isso que esse termo ESG ele precisa ser falado, ele precisa ser mais aprofundado, porque as pessoas não têm ainda uma ideia do que significa. Então, se elas não sabem, não tem como elas avaliarem ainda se a empresa está sendo boa ou ruim ali na percepção dela. Elas vão avaliar o serviço da empresa, o atendimento, elas não Sim, precisam conhecer a sigla, né? Sim, com certeza, mas eu estou falando do aspecto em geral, não só de fornecimento de serviço, né? Porque o ESG é isso, você está olhando ali também o aspecto ambiental e aspecto de governança. Então, assim, a gente tem alguns indicadores que medem, a gente fez até uma pesquisa recentemente com a Locomotiva relacionada à tarifa social, né? Que mede a percepção dos clientes em relação ao serviço de saneamento, em relação ao serviço da EGEA, e a gente tem indicadores muito bons, né? Da percepção da população, né? Por exemplo, de antes da chegada da EGEA e depois, o que mudou na vida das pessoas, né? A gente tem essa pesquisa aí que ficou pronta recentemente, em que as pessoas falam, olha, melhorou a qualidade de vida, agora eu tenho água todo dia, né? O serviço está sendo prestado de acordo com as nossas expectativas, mas a gente sabe que não tem como ser perfeito, né? Todas as empresas de saneamento, por mais que elas prezem por uma boa prestação de serviço, a gente como consumidor, a gente sabe que existe muita crítica, né? Porque a gente critica também, se falta água por 2 horas na sua casa, você vai horrorizar, já vai querer saber o que está acontecendo, né? E às vezes é uma situação que nós, como empresa de saneamento, a gente sabe que pode acontecer, que não está muito ali sob controle. Então, mas a sociedade não tem essa percepção, ela só quer saber da água da torneira. Então, são desafios intrínsecos, né, ao nosso serviço de saneamento que a gente tem que procurar sempre melhorar, mas os desafios existem, muitas pessoas vão criticar, vão falar, às vezes até por desconhecimento, não porque o serviço é ruim, pelo desconhecimento. Para você ter ideia, nessa pesquisa que a gente realizou com a Locomotiva, foi perguntado, por exemplo, você acha que o serviço de coleta e tratamento de esgoto influencia, por exemplo, na melhoria do meio ambiente? A gente tem várias pessoas que disseram não, porque a pessoa ela não tem noção, ela não sabe, ela não consegue conectar uma coisa à outra. Então, a gente vê que a população ainda está muito latente desse conhecimento. Obrigada, bonitinha. Nós vamos continuar conversando. Não, é um tema que a gente ainda vai ter que conversar muito sobre isso, né? Que a Isabelle mesmo falou do greenwashing, né? E eu fico pensando realmente assim, até que ponto isso ainda continua sendo praticado só para dizer que tem práticas sustentáveis, né? Então, mas a gente precisa de indicadores. Eu acho que, Soninha, você tocou num tema que a gente precisa realmente não só aprofundar, mas conversar muito sobre isso, conversar sério, né? Eu acho que nós ainda vamos conversar muito sobre isso aí na frente. Amadurecer, né? Tem que amadurecer esses conceitos e esse caminho. Eu acho que tanto no que a gente trabalha em administração de gestões públicas, né, municípios, né, nas empresas privadas e nas empresas de saneamento, sejam públicas ou privadas, né? Eu acho que aí o nosso foco aqui hoje é um pouco isso, né? Mas André também quer falar, eu vou passar a palavra para o André, gente, e se alguém mais quiser se manifestar, por favor, levante a mão, porque nós já estamos assim, com o tempo estourando, tá? André, você está mutado. Microfone. Agora sim, eu queria parabenizar a Isabelle pela
apresentação. Essa semana nós nos reunimos aí, né, e tivemos a oportunidade de que ela se apresentasse agora junto com a Débora como as novas coordenadoras do JPS. Então, perante a todos aqui agora, desejo que desenvolvam um belo trabalho junto a esse importante parceiro da ABS, né? Que são os jovens profissionais. E parabenizar também pela apresentação. O ESG, para quem está vivendo aí o saneamento ambiental, é a sigla que está presente no dia a dia, e hoje a gente teve a oportunidade de ver como que uma empresa de saneamento tenta implantar na prática esse conceito, né? O que um profissional trabalhando em uma das grandes empresas de saneamento do país faz no dia a dia. Então, essa parte foi muito interessante. E a questão dos indicadores tem que amadurecer, não só no Brasil, não só dentro das prestadoras de serviço de saneamento, como no mundo, em todos os setores. E a percepção que eu tenho é que é um conceito que veio para ficar e que esse amadurecimento vai acontecer e, obviamente, não vai ser do dia para a noite, vai precisar de muita discussão. O nosso congresso aí, né, Flávia, certamente vai ser um palco importante para que isso seja debatido. Então, é isso aí. Muito obrigado pela palestra, pelo debate, e é isso. Obrigado. Isso aí, ó. Isabelle, então, muito obrigada, né? Obrigada mesmo por você ter vindo aqui colaborar. E esse é um caminho que não tem volta, né? Mas ainda tem um futuro muito desafiador pela frente, né? Eu acho que tanto pelos indicadores, mas quanto também pela abrangência, pela sensibilização de empresas e pessoas. E, felizmente, a gente tem profissionais como você, né, que estão entrando nisso, embora há pouco tempo, mas entrando assim de corpo e alma nisso, né, e a gente espera que outros profissionais venham se juntar, né, então agradeço muito a contribuição, tem várias pessoas dando os parabéns aí no chat, né, e pergunto se alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Isabelle, algum outro comentário. Eu queria fazer uma última pergunta, Flávio. Pois Pode? não, Elcio, Vou pode. abusar aqui da Isabelle. Hum. Isabelle, a minha pergunta é a seguinte: você tocou num assunto que eu acho que é muito sensível no saneamento e muito importante, que é a questão da questão de equidade de gênero, né? Da participação feminina no saneamento. A gente sabe que o saneamento ele é eminentemente masculino, né? Você vê todas as empresas de saneamento, independente se é água, esgoto, resíduos sólidos, a maioria, né, das pessoas que trabalham com saneamento, ele é tipicamente masculino, e a gente sabe como é importante que a gente busque a diversidade. Você comentou aí de um programa importante, de um resultado importante com relação à participação, né, me parece que é no cargo de gerência, né? Mas como é que, na empresa que você trabalha, mas como é que você, na sua visão, para o setor de saneamento, quais que seriam os caminhos para que a gente pudesse estar buscando um equilíbrio maior aí de gênero dentro do setor? Então, Nelson, esse é até um assunto que eu estou validando, né, com a nossa área lá de gestão de pessoas, né, que é a área responsável justamente por isso, né, e não só no saneamento, né, mas em várias outras companhias, em outras empresas que tem até essa questão mais do público mais masculino presente, né, mas a gente vê que isso vem mudando bastante, né, ao longo dos anos. E a empresa, né, ela precisa desenvolver ações, né, métricas e baseados em pilares, né, pré-estabelecidos para o atingimento desse objetivo específico, e
elaborar um indicador para poder medir. Então, por exemplo, né, esse é um assunto que está permeando lá a nossa área de gestão de pessoas. Ok, a gente já sabe que a gente precisa, e agora como que a gente vai fazer, né? Então, isso vai desde o recrutamento, né, e a seleção do currículo, né, para você dar essa prioridade, essa preferência, né, para as mulheres, né, para concorrer ali na mesma vaga, até no próprio desenvolvimento e retenção de talentos dentro da empresa, né? Então, essa oportunidade vai desde a entrevista, né, para a vaga, de você optar por selecionar mulheres, até o próprio desenvolvimento profissional delas, né? Você conceder ali cursos, né? A questão do próprio aprimoramento profissional, né? A forma de você reter esse talento na empresa, justamente evitando o turnover, né? Você também favorecer a mulher em alguns quesitos, por exemplo, a questão da licença maternidade, né, de você aumentar ali o tempo de licença maternidade, de você poder promover uma flexibilidade para essa mulher, né, que tem filhos, né, em casa e às vezes não pode trabalhar, por exemplo, apenas presencialmente ou até mesmo no regime híbrido, né, para que ela possa trabalhar de casa. Então, tem várias ações aí que podem ser realizadas, mas essa é uma questão justamente e especificamente de cunho de RH. Então, assim, a gente até ajuda, né, a gente dá umas ideias, mas o pessoal do RH que consegue aí estabelecer essas ações e até as próprias metas, né, com exceção no nosso caso, da meta do bonde que já está estabelecida, né, que é aumentar para 45%. Mas é basicamente isso, né? O sonho é você criar estratégias, né, em todas essas esferas aí, desde o processo seletivo, né, até o colaborador lá dentro já ter um tempo de maturidade, né, para você reter esse colaborador, né, e ter esses talentos aí dentro da companhia. E é interessante, né, Isabel? A gente vê, por exemplo, assim, no serviço público em geral, a gente tem uma grande maioria de mulheres técnicas, né? À medida que você vai subindo o nível da hierarquia, se reduz a participação das mulheres. Eu trabalho em serviço público, eu acompanho isso há muito tempo, e essa questão da maternidade, ela é um período curto da vida, assim, da licença de maternidade, embora você tenha as relações, assim, com casa, ainda é do aspecto feminino, não sei. Então, eu fico pensando se uma das questões que favorecem essa participação da mulher no serviço público é a própria estabilidade, né? A estabilidade, a previsibilidade, né? Essa programação de viagens, né? Você tem que viajar toda hora e você não sabe onde é que você vai estar na semana que vem, você precisa ter essa segurança, não sei. Mas a gente tem hoje uma grande parte de mulheres, né, que já optaram por não ter filhos, né? Então, eu acho que tem que trabalhar com essa diversidade, né? E eu continuo achando que mesmo na questão de gênero, embora a gente já tenha muita conversa há muito tempo, a gente ainda tem muito a progredir, né? E para progredir, a gente ainda tem que conversar muito e conversar com a participação das mulheres, né? Política para as mulheres definidas por homens vai dar errado, né? Então, a gente tem que participar. Tem que, É um mas caminho longo, né? Tem muita isso. coisa ainda para ser discutida e amadurecida. Mas a gente já sabendo, né, o que fazer, como agir e quando, né? Isso daí já dá o norte aí para a gente alcançar essa plenitude um dia. Isso. E olha, assim, que a gente pode afirmar que a gente tem excelentes profissionais, né, muito dedicadas, né, tecnicamente muito capacitadas, né, em funções inferiores que os homens, né? A média salarial, ela é menor. Então, precisamos corrigir isso, né? Só aproveitando a sua deixa aí,
tá? Gente, eu vou pedir licença, a gente caminhar aqui para o encerramento, né? Eu queria, então, mais uma vez, agradecer a Isabelle, agradecer a todos que estiveram presentes conosco, falar que aqueles que pediram, então, o certificado, a Ana Paula vai depois enviar por e-mail. Quem, por acaso, precisar depois, é só entrar em contato com a secretaria, que a gente pode encaminhar. E queria, mais uma vez, convidar a todos para participar das atividades da ABS, né? Para olhar no nosso site a programação, se associar àqueles que não são associados, e a gente tem, inclusive, assim, para a sobrevivência da própria ABS, para suas despesas corriqueiras, cotidianas, a gente espera também contar com a ajuda daqueles que puderem, da forma como puder, né? Mas a gente quer, principalmente, que as pessoas participem da ABS, né? Que sejam associados, que venham participar das atividades e venham trazer contribuições. Então, se alguém, inclusive, quiser aproveitar esse espaço aqui para trazer algum tema para apresentar, para discutir, é só entrar em contato que a gente vai ajustar, ver a melhor forma que isso pode acontecer, tá? Então, boa noite a todos, muito obrigada pela participação e até os nossos próximos eventos, tá? Tchau, gente. Obrigada, Flávia, Boa pela noite. oportunidade. Obrigada a todo mundo Boa que noite. participou. Boa noite, gente. Boa Boa noite, obrigado a noite. todos. Parabéns, Isabelle. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigada, Nelson.